Você acredita que a tábua de esmeralda fala sobre o universo, mas talvez essa seja justamente a primeira coisa que precisa ser questionada. Durante séculos, pessoas olharam para esse conhecimento tentando encontrar respostas sobre o cosmos, sobre os mundos invisíveis, sobre forças que não podiam compreender. Mas existe uma possibilidade muito mais próxima e muito mais desconfortável. E se aquilo que você procura na tábua de esmeralda estiver descrevendo na verdade algo que acontece dentro de você, pense na sua própria vida. Quantas vezes você esperou que alguma coisa do lado de fora mudasse para finalmente se sentir diferente por dentro? Você pensa que precisa de um relacionamento, depois acredita que precisa terminar esse relacionamento. Acredita que precisa de um emprego melhor, depois acredita que precisa mudar de cidade. Acredita que precisa ganhar mais dinheiro, depois acredita que precisa conquistar alguma outra coisa. E cada vez que consegue aquilo que queria, existe um pequeno período de alívio, mas depois de algum tempo, algo retorna. A mesma ansiedade, a mesma insegurança, a mesma sensação de vazio, o mesmo conflito. É como trocar o cenário sem trocar aquilo que está vivendo dentro dele. E talvez esse seja um dos maiores erros humanos. Tentar transformar a realidade sem transformar aquele que experimenta a realidade. Você pode mudar de emprego e levar sua insegurança com você. Pode mudar de relacionamento e levar seus medos com você. Pode mudar de cidade e levar seus padrões com você. Pode começar uma nova vida e continuar sendo conduzido pelas mesmas reações. O cenário muda, mas você continua interpretando a vida com a mesma consciência. E então aquilo que parecia uma sequência de acontecimentos começa a revelar outra coisa. Um padrão. Uma repetição. Uma mensagem que insiste em voltar. Talvez a vida não esteja simplesmente acontecendo com você. Talvez ela também esteja revelando você. Essa percepção muda a maneira como olhamos para tudo, porque aquilo que antes parecia apenas um problema começa a se tornar uma oportunidade de observação. A discussão que sempre desperta sua raiva pode mostrar onde você ainda não possui domínio sobre si mesmo. A rejeição que destrói sua autoestima pode revelar o quanto sua identidade depende da aprovação de alguém. A necessidade constante de controlar tudo pode mostrar o medo que existe por trás da perda de controle. E a comparação com outras pessoas pode revelar uma sensação de insuficiência que você tenta esconder. Agora imagine olhar para essas experiências de outra maneira. Em vez de perguntar apenas, por que isso está acontecendo comigo? Perguntar, o que isso está revelando sobre mim? Essa é uma mudança pequena na pergunta, mas gigantesca na consciência. Porque enquanto você acredita que o problema está exclusivamente fora, sua única possibilidade é tentar mudar o lado de fora. Quando percebe que existe algo para observar dentro, uma nova possibilidade aparece. A transformação. É aqui que a antiga linguagem da alquimia começa a ganhar outro significado. Imagine o chumbo, pesado, denso, sem brilho. Agora pense naquilo que pesa dentro de você. A raiva que você carrega há anos, o orgulho que impede você de pedir perdão, a inveja que surge quando alguém conquista aquilo que você desejava. O medo que faz você abandonar uma oportunidade antes mesmo de tentar. A culpa que continua prendendo você a algo que já aconteceu. A necessidade de aprovação, a necessidade de controle, o ressentimento, o apego. Tudo isso pode ser entendido como matéria que ainda precisa ser transformada. Não precisa procurar um laboratório distante. O laboratório está na própria experiência. É quando alguém provoca sua raiva. É quando você recebe uma crítica. É quando perde algo importante. É quando alguém rejeita você. É quando percebe que está repetindo novamente um comportamento que prometeu abandonar. Esses momentos mostram o material que existe dentro de você. E aqui está uma diferença fundamental. A pessoa inconsciente reage. A pessoa que começa a despertar observa. Isso não significa deixar de sentir. Significa perceber o que está acontecendo enquanto sente. Você sente raiva, mas observa a raiva. Você sente medo, mas observa o medo. Você sente ciúme, mas observa o ciúme. Você percebe o impulso de responder imediatamente. E pela primeira vez, não responde. Nesse pequeno intervalo existe algo extraordinário. Existe liberdade. Porque durante anos talvez você tenha confundido consciência com pensamento. Mas consciência não é apenas pensar sobre si mesmo. É perceber o que acontece dentro de você enquanto está acontecendo.
É estar presente no momento em que o padrão tenta assumir o controle. E isso exige prática. Imagine alguém que passou 20 anos reagindo da mesma maneira quando se sente desrespeitado. Uma palavra é suficiente. A emoção sobe. O corpo reage. A mente cria uma história. A pessoa responde. Depois se arrepende. Mas na próxima vez acontece novamente. Esse é o ciclo. Agora imagine que em determinado momento essa pessoa percebe o padrão. Alguém diz algo provocador, a raiva aparece, mas dessa vez ela percebe. Percebe o corpo. Percebe a tensão. Percebe o pensamento. Percebe o impulso e permanece consciente. Talvez ainda sinta raiva, mas não entrega imediatamente o comando à raiva. Parece algo pequeno, mas não é. Porque naquele instante o passado deixou de determinar completamente o presente. Isso é transformação. E talvez seja aqui que o simbolismo da alquimia se torne realmente poderoso. O chumbo não precisa ser destruído. Precisa ser transformado. Aquilo que hoje parece uma fraqueza pode se tornar matéria-prima para uma qualidade superior. A raiva pode revelar a necessidade de domínio. O medo pode revelar a necessidade de coragem. A dor pode revelar onde existe apego. A queda pode revelar onde faltava consciência. A experiência deixa de ser apenas um obstáculo. Ela se torna matéria para o trabalho interior. E esse trabalho acontece de dentro para fora. Não existe transformação verdadeira enquanto você apenas tenta parecer diferente. Você pode mudar suas palavras. Pode mudar sua aparência. Pode mudar seu comportamento durante algum tempo. Mas se a consciência permanecer igual, os antigos padrões encontrarão outra maneira de aparecer. Por isso a verdadeira mudança é mais profunda. Ela acontece quando você começa a perceber quem está por trás das suas reações. Quem é você quando alguém discorda de você? Quem é você quando perde algo? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando seus planos não acontecem? Esses momentos revelam muito mais sobre você do que aquilo que você diz sobre si mesmo, porque é fácil falar sobre consciência quando tudo está tranquilo. O verdadeiro teste acontece quando a vida toca exatamente onde você ainda não está desperto. E talvez seja por isso que certas experiências continuam retornando. Não para punir, mas para mostrar. Você pode passar anos fugindo de determinada situação, mas se a consciência necessária para compreendê-la ainda não nasceu, a mesma questão pode reaparecer de outra forma. O relacionamento muda, a pessoa muda, o trabalho muda, o lugar muda, mas a questão permanece. Até que você perceba, até que observe, até que compreenda. Existe uma ideia central na tradição hermética que aponta para uma correspondência entre diferentes níveis da realidade. Mas talvez o erro seja imaginar essa correspondência apenas como algo externo. Talvez o céu e a terra também possam ser compreendidos como estados dentro de nós. Aquilo que está elevado e aquilo que ainda está mergulhado na densidade, aquilo que está consciente e aquilo que permanece automático, aquilo que busca a verdade e aquilo que prefere continuar escondido. A grande jornada pode acontecer dentro de uma única pessoa. Você pode descer até aquilo que evita olhar e depois subir através da compreensão. Pode entrar em contato com suas próprias sombras e transformar aquilo que encontra. Pode descobrir que o inimigo que procurava no mundo muitas vezes estava escondido em uma reação automática dentro de você. E pode descobrir também que aquilo que procurava como poder externo sempre esteve relacionado à capacidade de governar a si mesmo. É por isso que o verdadeiro ouro não está apenas naquilo que você possui, está naquilo que você se torna. O ouro é a consciência que não precisa mais ser conduzida por cada impulso. É a presença que consegue permanecer diante da dificuldade. É o domínio que nasce quando você deixa de ser escravo das próprias reações. É a capacidade de transformar experiência em sabedoria. E talvez seja esse o verdadeiro sentido da alquimia interior. Não escapar da vida, mas usar a própria vida como matéria de transformação. Então pense nas últimas semanas. Qual situação se repetiu? Qual emoção apareceu mais de uma vez? Qual comportamento você prometeu abandonar, mas continua praticando? Qual pessoa desperta em você uma reação que você gostaria de não ter? Não tente responder rapidamente. Observe, porque talvez exista uma mensagem escondida justamente nessa repetição. Talvez aquilo que mais incomoda você seja também aquilo que mais precisa ser compreendido. E talvez a pergunta mais importante não seja: como faço para mudar minha vida?
Talvez seja: o que preciso despertar em mim para viver minha vida de outra maneira? Essa pergunta muda o centro da transformação. Você deixa de esperar que o mundo lhe dê uma nova realidade e começa a construir uma nova relação com a realidade que já existe. É aí que a antiga imagem do chumbo se transforma. O que era peso pode se tornar força. O que era medo pode se tornar consciência. O que era repetição pode se tornar aprendizado. O que era inconsciente pode se tornar escolha. E o que parecia apenas uma vida acontecendo pode se transformar em um caminho de despertar. Talvez a tábua de esmeralda não esteja apontando para um segredo distante. Talvez esteja apontando para uma verdade muito mais íntima. A transformação que você procura no universo começa naquele que observa o universo. Começa dentro e continua dentro, até que aquilo que foi transformado internamente comece naturalmente a se expressar na maneira como você pensa, escolhe, reage e vive. Então eu deixo uma última pergunta para você. Se a sua vida estivesse tentando mostrar, através das experiências que se repetem, exatamente aquilo que você precisa transformar, o que ela estaria mostrando agora? Não procure uma resposta bonita. Procure uma resposta verdadeira. Porque o despertar começa quando você para de fugir daquilo que precisa enxergar. E talvez a verdadeira alquimia seja exatamente essa. Não transformar o mundo para finalmente encontrar paz, mas transformar aquele que encontra o mundo. Se essa reflexão despertou algo em você, inscreva-se no multiverso interior. Porque o verdadeiro desenvolvimento não acontece de uma vez. Ele é construído diariamente através da consciência, da presença, do autodomínio e do desenvolvimento contínuo do poder interior.